Ok, então nós estamos gravando nossa aula a partir de agora. Deixa eu... Áudio. Isto. E vou abrir um quadro para a gente aqui agora. Então vamos lá. Nós ainda continuaremos com o nosso assunto sobre tempo, ritmo, ok? E aqui nesse assunto, nesse tópico sobre tempo, ritmo, nós já vimos, já estudamos ritmo, estudamos figuras musicais, compasso simples, e hoje nós vamos ver o assunto sobre ponto de aumento e ponto de diminuição. Tá bom? Só renomeando aqui. Figuras musicais. Compasso simples. Compasso simples. Hoje nós vamos ver ponto de aumento e ponto de diminuição. Ok. Então vamos começar aqui, vamos dividir esse quadro aqui em duas partes. E do lado esquerdo, aqui eu vou falar sobre o assunto ponto de aumento. Ok? Então, aqui o assunto é ponto de aumento. E do outro lado, do lado direito aqui, nós vamos falar sobre o ponto de diminuição. Pronto. Então, olha só, vou desenhar uma figura musical para vocês aqui para explicar o ponto de aumento. Vou desenhar uma semibreve aqui, tá? Essa é a figura semibreve, que tem o valor de duração de 4 tempos. O ponto de aumento, gente, é um pontinho mesmo.
pegar uma caneta aqui. Vamos fazer um pontinho. Vou fazer de uma É, cor diferente. é aquele que faz a figura ter 3 meios do tempo dela? Não, olha só. Aqui está o ponto de aumento, tá? Acabei de desenhar ele. Esse Não, é o ela vai ter ponto de 6 tempos, não aumento. é? Ou é 5? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos entender aqui, Marcelo, só um minutinho. Função do ponto de aumento. Então, ele aumenta metade do valor da nota, da figura, ok? Da figura de tempo. Então, a função dele é aumentar sempre metade do valor da figura, tá bom? Então, ali eu tenho uma semibreve. Ali eu tenho uma semibreve. A semibreve, como nós colocamos aqui, ó, ela tem a duração de 4 tempos. O ponto de aumento é sempre colocado, é um pontinho sempre colocado do lado direito da figura, seja ela qual for. Se fosse uma mínima, vamos desenhar aqui uma mínima. Uma mínima. A mínima tem duração de 2 tempos, certo? Mínima. Mínima. 2 tempos. Ok? O ponto de aumento, como eu falei para vocês, é um pontinho colocado do lado direito da figura. Aqui está o ponto de aumento. Na semibreve, o ponto de aumento faz com que a figura passe a valer 6. 6 tempos ao invés de 4. Por quê? Vou fazer a continha aqui, ó. 4 da figura, mais a metade de 4, que é 2, é igual a 6 tempos. Então, esta é a função do ponto de aumento. Ele vai aumentar metade do valor da nota. Mínima. Vamos lá. A mínima vale 2 tempos. 2 mais 1 é igual a 3 tempos. Então a mínima vale 2. O pontinho que está ali ao lado dela, que é o ponto de aumento, vale a metade. 2 mais 1 igual a 3 tempos. Certo? Podemos usar o ponto de aumento nas pausas também, ok? Vamos explicar isso para vocês aqui agora. Então vamos desenhar algumas pausas aqui. Vou desenhar a pausa da mínima e a pausa da, perdão, a pausa da semibreve e a pausa da mínima para vocês. Semibreve,
pausa da mínima. Certo? Pausa da semibreve. Pausa da mínima. A pausa da semibreve tem a duração de 4 tempos, assim como a figura semibreve. A pausa da mínima tem duração de 2 tempos, assim como a figura mínima. Lembrando que as pausas são figuras negativas e as figuras positivas são essas figuras de duração de som. Eu vou colocar aqui então um ponto de aumento ao lado da pausa da semibreve, ó, e ao lado da pausa da mínima, sempre do lado direito. O que vai acontecer? A pausa vale 4. O ponto de aumento aumenta metade da pausa, 2. No total, nós temos uma pausa de 6 tempos. Ok? A pausa da mínima vale 2. A pausa da mínima vale 2. A metade de 2 é 1, que é o valor do ponto de aumento. No total, nós temos uma pausa valendo 3 tempos. Eu não tenho figura de pausa que vale 6 tempos. Eu não tenho figura de pausa que vale 3 tempos. Eu não tenho figura de som que vale 6 tempos. Eu não tenho figura de som que vale 3 tempos. Eu tenho figuras, normalmente figuras com valor par, né? Então ali, se eu preciso ter um tempo maior, eu vou usar o ponto de aumento. Último detalhe. Vamos lá. Podemos ter até 3 pontos de aumento em cada figura. Como assim? Isso é muito importante, tá? Nós podemos usar até 3 pontos de aumento em cada figura, seja ela positiva ou seja ela negativa, ok? Bom, vamos desenhar aqui então a figura. Vou usar agora a figura semibreve novamente para poder representar para vocês. E a figura mínima também. Ou melhor, vou usar a semibreve e a pausa da semibreve, para a gente poder aplicar tanto a figura positiva quanto a figura negativa. Vamos desenhar uma pausa da semibreve aqui. Vamos colocar o ponto de aumento agora. Ponto de aumento, ponto de aumento, ponto de aumento. Ponto de aumento, ponto de aumento, ponto de aumento. O que vai acontecer, gente? Olha só. O primeiro ponto de aumento vai valer a metade da figura. O segundo ponto de aumento vale a metade do primeiro ponto de aumento. E o terceiro ponto de aumento vale a metade do segundo ponto de aumento. Ou seja, aqui eu tinha uma figura semibreve valendo 4 tempos. O primeiro ponto de aumento vale a metade da figura, que é 2. O segundo ponto de aumento vale a metade do primeiro ponto de aumento, que é 1. E o terceiro ponto de aumento vai valer a metade do
segundo ponto de aumento. No caso vai ser meio, certo? No total, teremos uma figura com 7,5 tempos. 7 tempos e meio. Tá? Só relembrando. Podemos ter até 3 pontos de aumento. Normalmente não é usado esses 3 pontos de aumento, não. Então, ó, o primeiro ponto de aumento vale a metade da figura. O segundo ponto de aumento vale a metade do primeiro. O terceiro ponto de aumento vale a metade do segundo. Se eu tivesse só 2 pontos de aumento, essa figura valeria 7 tempos. Porque o primeiro ponto de aumento valeria 2, que é metade de 4. O segundo ponto de aumento valeria 1, que é metade de 2. E aí a figura valeria 7 tempos. No total teriam 7 tempos. Nesse caso, eu uso o exemplo de 3 pontos de aumento e a nossa figura fica com o valor de 7 tempos e meio. Aqui seria a mesma coisa, né? Só que com pausa. Primeiro ponto de aumento, a pausa vale 4. Primeiro ponto de aumento, 2. Segundo ponto de aumento, 1. Terceiro ponto de aumento, meio. Total, 7,5 tempos. 7 tempos e meio. Ok? Então ficou claro para vocês aqui esse ponto de aumento? Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Então aqui nós falamos sobre o ponto de aumento, tá bom? O ponto de aumento é uma figura que aparece com constância na música, tá? Constantemente nós vamos ter pontos de aumento aparecendo na partitura, tá bom? Bom, eu vou explicar agora para vocês o ponto de diminuição. Eu vou fazer aqui uma pauta musical aqui, pentagrama, só um minutinho. E aí, nesse pentagrama, eu vou representar o ponto de aumento, perdão, o ponto de diminuição. Bom, nós temos 2 tipos de ponto de diminuição, tá? Eu tenho o ponto de diminuição chamado staccato simples. É uma palavra em italiano. Staccato simples. E tenho o staccato seco, com 2 Cs. Tá bom? Então são os 2 tipos de staccato. O staccato, gente, é representado, o staccato simples, perdão, é representado por um pontinho. O staccato seco, por sua vez, vai ser representado, eu não tenho a forma aqui, mas eu vou ter que fazer à mão mesmo, por um triângulo. Um triângulozinho assim, ó. Um triângulo desenhado abaixo da nota, ambos. Então, staccato simples, ponto. Staccato seco, triângulo. Esses são os símbolos de cada um dos staccatos, os pontos de diminuição. Vamos desenhar uma clave de sol aqui rapidamente. Aqui está a clave de sol.
Aqui eu vou desenhar uma figura semibreve. Um dó semibreve, tá? E abaixo desse dó semibreve, eu vou desenhar um staccato seco. Perdão, simples. Tá aí, ó. Um pontinho abaixo da nota, da figura musical. Tá? Vou desenhar um outro dó. Mais aqui na frente. E aqui eu vou desenhar o meu staccato seco. Ó. A mão é bem complicadinho de fazer, mas vamos tentar desenhar um triângulozinho. Aí está o triângulo. Não ficou lindo não, mas está aí o triângulo. Bom, função do staccato simples. Diminui metade do valor da nota. Ok? Olha que legal. Essa figura é a semibreve. E ela está com um staccato simples abaixo dela. Ela vai ser tocada da seguinte forma. Ela vai aparecer escrita dessa forma, uma semibreve com um pontinho embaixo. Mas na hora de executar, ao invés de nós executarmos uma semibreve que dura 4 tempos, nós vamos executar uma mínima que dura 2 tempos. Ok? E os outros 2 tempos vão virar pausa. Vai virar pausa. Aqui eu estou representando com a figura grande, tá? Mas normalmente esse staccato simples ou seco são usados em figuras pequenas, como semínimas, colcheias, semicolcheias. Mas para entender melhor, eu estou fazendo com a figura grande, que é a semibreve. Então aqui nós temos a semibreve, que dura 4 tempos. Coloquei o pontinho embaixo, ao invés dela durar 4 tempos, aqui está a execução dela. Ela vai ser tocada durante 2 tempos. Nós vamos diminuir metade do valor da semibreve. Vai se tocar 2 tempos e os outros 2 tempos viram pausa. Tá? Vou fazer o som aqui para vocês. Exemplo. Vamos pensar que essa semibreve aqui não tivesse com ponto de diminuição. Então ela seria assim. 1, 2, 3, 4. Pá. 4 temos. Dó. Com o ponto de diminuição staccato seco, simples, perdão, ela vai se tornar uma mínima e a outra metade dela vira pausa, silêncio. Ela continua ocupando dentro do compasso 4 tempos, só que de som só vai soar 2. Vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. Tá. Eu cantei durante 2 tempos e bati palma durante 2 tempos aqui, representando a pausa. Essa é a função do staccato simples. Sim. Mas assim, na prática, para que vai servir isso? Não é mais fácil, às vezes, você colocar a mínima com a pausa? Não, olha só. Por exemplo, como eu falei para vocês, nós vamos colocar isso, representar isso muito em notas pequenas. Imagine em colcheias, os violinos tocando staccato. Ao invés de ficar colocando uma
colcheia e uma pausa da colcheia. Uma colcheia, pausa, colcheia, e a partitura ficar bem poluída, só coloca a colcheia e o ponto de diminuição. Você já vai saber que aquele som é bem curtinho. Entendeu? No caso da figura grande, não justifica tanto, como você está falando aí. Mas nas figuras pequenas, né, que vão ter várias figuras uma atrás da outra, aí a gente já usa o ponto de diminuição, que a gente já sabe o efeito que tem que se fazer. Que é deixar a nota bem curtinha, bem saltante, assim, né? Bem staccato. Tá, 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 tá. Ok? Bom, deixa eu explicar rapidamente aqui o staccato seco, senão vai terminar o tempo da aula e nós não vamos conseguir falar sobre ele. O staccato seco, ele diminui 1/3 da nota. Desculpa, na verdade ele diminui 3/4 da nota, tá? Do valor da nota. Exemplo, aqui está um Dó com a figura staccato seco, com triângulo abaixo, né? Esse Dó seria representado assim, ó. Apenas 1/4 dele seria som. E o outro restante, os outros 3/4, seria pausa, diminui 3/4, ou seja, o restante seria pausa. Vou desenhar para vocês aqui a pausa da mínima, com um pontinho de aumento, ó, gente. Então, de 4 tempos de som que teria a figura, certo? Esses 4 tempos, um tempo vai ser som e os outros 3/4 serão silêncio, tá? Aqui, ó. Seria executado se não tivesse o ponto de baixo, o triângulo, né? Seria Dó. Com o triângulo é executado dessa forma. Dó. Um tempo de som, 3 tempos de pausa. Ok? Meninos, eu na próxima aula vou continuar com mais calma. A explicação, porque senão vai cair aqui agora a nossa aula e eu não vou conseguir me despedir de vocês. Tá bom? Eu explico com mais calma na nossa próxima aula. Qualquer dúvida também vocês podem me perguntar no WhatsApp. Ok? Obrigado, Rafael. Obrigado, Marcelo.